Você está prestes a passar por isso. Eu consigo sentir. Seu polegar já está se mexendo. Sua mente já está descartando o que ainda nem ouviu. Mas e se eu disse a você que esse exato momento, essa vontade precisa de pular, é o momento exato padrão que vem mantendo você preso no mesmo ciclo de realidade há anos? E se a coisa que você está prestes a evitar for na verdade a chave que você está procurando? Não é coincidência. Você não encontrou esta mensagem por acaso. O campo quântico não funciona dessa forma. A energia segue a atenção. E a atenção, encontrou essa frequência exatamente em 111 no relógio cósmico, porque algo mais profundo do que sua mente consciente sabe que você está pronto. Pronto para quê? Pronto para finalmente quebrar o padrão que vem controlando sua vida no piloto automático. Veja, há algo que a maioria das pessoas não entende sobre manifestação, sobre a realidade quântica, sobre por que algumas pessoas parecem atrair sem esforço o que eles querem, enquanto outros perseguem incessantemente e nunca conseguem alcançar o que desejam. E aqui, no começo dessa jornada, eu te peço um compromisso. Declare ao universo que você está pronto para ouvir. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber o que já é meu. Porque quando você declara, você dá forma. Quando você escreve, você ancora. E quando você ancora, o campo responde. Então, se prepare. Hoje, talvez mais do que nunca, você será capaz de perceber o que antes parecia apenas coincidência. Hoje você vai entender por que certos vazios não são finais, mas começos. Hoje, você vai perceber que não existe acaso, existe apenas a consciência convidando você a despertar. Nos próximos minutos, quero te guiar por uma jornada onde você vai aprender a reconhecer esses sinais, entender como sua mente e seu corpo são antenas do campo quântico e descobrir práticas simples que vão te ajudar a se sintonizar com a frequência certa. Mas, antes de qualquer teoria, respire fundo agora. Inspire lentamente, segure por um instante e solte devagar. Sinta que só com essa respiração, você já está escrevendo uma mensagem silenciosa no campo invisível que conecta tudo. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. Cada inspiração é um pedido. Cada expiração é uma entrega. O silêncio, que você ignora. Como o universo envia sinais antes da ruptura. Há momentos em que a vida sussurra antes de gritar. Talvez você já tenha sentido isso. Uma sensação estranha de que algo estava prestes a mudar, mas você não soube nomear. Pode ter sido um aperto no peito, um sonho recorrente ou até aquela inquietação que aparece sem motivo aparente. Esses sinais são como pequenas rachaduras na parede antes que ela desmorone, avisos que tentamos encobrir com a pressa, com o barulho e com a racionalidade. Mas o silêncio que você ignora não deixa de existir. Ele continua falando até que a vida, em algum ponto, nos obriga a parar. A ciência hoje confirma o que os antigos já intuíram. Nosso cérebro é capaz de perceber padrões antes mesmo de se tornarem conscientes. A neurociência chama isso de presságio, uma espécie de radar interno que capta informações do ambiente antes que a mente racional organize o que está acontecendo. É por isso que, muitas vezes, você sente que algo está errado, mesmo quando não há explicação lógica. Essa sensação não é fraqueza, não é paranoia. É a inteligência natural do corpo tentando proteger você, sinalizando que o caminho que segue pode não estar alinhado. E, no entanto, nós aprendemos a duvidar dessa inteligência. Vivemos em um mundo que nos ensina a calar a intuição, a valorizar apenas aquilo que pode ser medido, provado e quantificado. Mas a vida, quando precisa nos despertar, encontra outras formas de se fazer ouvir. Pode ser uma doença inesperada, uma demissão, uma ruptura dolorosa.
Quantas pessoas só mudaram de rumo quando tudo o que conheciam desmoronou? Histórias de quem largou uma carreira após um acidente, de quem reencontrou a fé depois de perder tudo, de quem descobriu o verdadeiro amor quando não restava nada além de recomeçar. A vida sussurrou, não foi ouvida, e então precisou gritar. Mas é possível aprender a ouvir antes da ruptura. É possível mapear os sinais sutis, reconhecer coincidências que se repetem, perceber padrões que voltam como lembretes silenciosos. Talvez você já tenha notado números que se repetem, encontros inesperados, frases que parecem se repetir em lugares diferentes. Esses pequenos pontos formam uma rede, como se o universo estivesse desenhando para você um mapa de possibilidades. E se, em vez de ignorar, você começasse a registrar? Se desse nome, data e forma a esses sinais, poderia descobrir que eles nunca foram aleatórios. Existe, porém, um cuidado necessário, porque nem todo impulso interno é intuição legítima. Muitas vezes o medo se disfarça de pressentimento, a insegurança veste a máscara da prudência e a ansiedade fala mais alto do que a voz interior. A diferença está na qualidade da energia que acompanha o pensamento. A intuição costuma ser calma, clara, silenciosa, mesmo quando aponta um perigo. O medo, por outro lado, é ruidoso, urgente, dramático. Aprender a distinguir essas vozes é um dos maiores atos de autoconhecimento que você pode realizar. O silêncio que você ignora é, na verdade, um convite. Ele pede que você desacelere, que volte os olhos para dentro e perceba o que já está escrito em camadas sutis. Porque antes que a vida precise gritar, ela sempre oferece sinais. Antes da ruptura, ela sempre deixa rastros. E quando você aprende a reconhecer esses rastros, descobre que nunca esteve sozinho. Descobre que o universo sempre esteve falando. Frequência de alerta. O que sua ansiedade está tentando comunicar. Há um momento em que o coração dispara sem motivo aparente, em que a respiração fica curta e o corpo parece gritar por algo invisível. A maioria das pessoas interpreta isso apenas como ansiedade, como um problema que precisa ser controlado ou eliminado. Mas e se, em vez de enxergar a ansiedade como inimiga, você a visse como uma linguagem? E se esse desconforto fosse, na verdade, um radar vibracional, um alarme interno que aponta desalinhamentos antes mesmo que sua mente racional os perceba? A ciência já começa a entender esse fenômeno. Pesquisas sobre interocepção mostram que o corpo é capaz de sentir e interpretar sinais internos de forma muito mais precisa do que imaginávamos. Isso significa que o frio na barriga, o coração acelerado e a tensão nos músculos podem carregar informações preciosas sobre decisões que você precisa tomar. Pessoas com maior sensibilidade interoceptiva, por exemplo, costumam tomar escolhas mais acertadas porque confiam nessa sabedoria do corpo. O que chamamos de ansiedade pode, em muitos casos, ser um código do universo passando pela antena mais direta que temos, nosso próprio organismo. No entanto, em vez de ouvir, a maioria tenta calar. Remédios, distrações, excesso de estímulos. Tudo para anestesiar um chamado que não veio para punir, mas para orientar. A crise de ansiedade, quando observada com atenção, pode se transformar em clareza. Pense na diferença entre o barulho de um alarme de incêndio e o silêncio de um fogo invisível. O barulho incomoda, mas é ele que salva. A ansiedade pode ser esse alarme, pedindo que você observe onde está insistindo em permanecer quando já não deveria. Existem histórias de pessoas que só encontraram seu verdadeiro caminho porque a ansiedade não as deixou mais viver como antes. Um profissional, por exemplo, que durante anos ignorou os sintomas de exaustão até que seu corpo se tornou insustentável. O que parecia um colapso foi, na verdade, um ponto de virada.
Ao interpretar os sinais do próprio corpo, ele entendeu que estava preso a um caminho que já não era dele. O colapso se tornou um início, não um fim. Mas como diferenciar quando a ansiedade é apenas fruto de excesso de estímulo e quando ela é realmente um alerta vibracional? A resposta está na forma como você se relaciona com ela. Ao invés de lutar contra o desconforto, é preciso perceber a mensagem que ele carrega. Há momentos em que o corpo pede pausa, há momentos em que pede mudança. E essa escuta só é possível quando você cria espaço para observar, respirar, sentir e perguntar a si mesmo: o que meu corpo está tentando me mostrar agora? A ansiedade, então, deixa de ser inimiga, torna-se bússola, torna-se frequência de alerta, indicando ajustes necessários. O que parecia fraqueza se revela como uma capacidade de sentir mais fundo, de perceber nuances que outros talvez ignorem. A ansiedade, quando ouvida com compaixão, não destrói, ela orienta. E se você começar a olhar para cada batida acelerada do coração, não como sinal de falha, mas como um lembrete de que algo precisa ser reorganizado, o que antes parecia apenas um incômodo passa a ser linguagem. O que parecia ameaça se transforma em convite. A ansiedade deixa de ser prisão e se torna um canal de comunicação entre você, seu corpo e o universo. O código oculto das sincronicidades, quando o universo fala sem palavras. Há encontros que parecem impossíveis, uma ligação recebida no exato instante em que você pensava em alguém. Um livro aberto em uma página que responde exatamente a sua pergunta. Um número que insiste em se repetir, como se estivesse gravado na sua rotina. Esses momentos desafiam a lógica e, ainda assim, trazem uma sensação íntima de significado. A isso, damos o nome de sincronicidade. Carl Jung foi um dos primeiros a explorar esse mistério com profundidade. Para ele, a sincronicidade não era mero acaso, mas a manifestação de um elo invisível entre nossa consciência e o tecido maior da realidade. E hoje, estudos modernos sobre cognição e percepção confirmam que nossa mente é mais aberta a padrões do que supomos. A sincronicidade é a linguagem silenciosa de um universo que sabe falar além das palavras, um código oculto que aparece quando estamos prontos para perceber. É importante diferenciar coincidência aleatória de mensagem significativa. A coincidência passa e não toca. A sincronicidade permanece e reverbera. Ela chama sua atenção porque parece carregada de propósito. Você sente isso no corpo. Um arrepio, uma paz súbita, uma intuição que ganha força. Não é apenas sobre o que acontece fora, mas sobre como isso ressoa dentro de você. É o diálogo entre o visível e o invisível, entre a ordem aparente e a trama profunda da consciência. Existem relatos que se tornaram quase lendas modernas. Pessoas que conheceram o amor de suas vidas em encontros improváveis. Viajantes que perderam um voo e encontraram no atraso uma oportunidade que mudou tudo. Profissionais que descobriram um chamado maior por meio de uma mensagem aparentemente acidental. O que parecia erro ou acaso se revelou parte de uma coreografia invisível, como se o universo tivesse movido peças silenciosamente para alinhar aquilo que precisava acontecer. Mas não basta apenas viver a sincronicidade. É preciso reconhecê-la, registrá-la, dar-lhe espaço para se tornar ponte. Quando você começa a perceber os pontos que se conectam, sua visão de mundo muda. O que parecia disperso se revela como trama. O que parecia desordem se mostra como uma ordem oculta. Ao acompanhar essas manifestações, você aprende a confiar. Aprende que o universo não brinca com acasos, mas cria convites sutis para que você se alinhe. Ignorar esses sinais é como andar em círculos dentro de um labirinto, sem perceber que a saída já estava indicada. Quantos de nós repetimos padrões de relacionamentos, de escolhas, de dores, simplesmente porque não paramos para perceber os sinais que tentaram nos alertar? A sincronicidade não insiste para te controlar, mas para libertar. Ela não força, apenas mostra. Cabe a você decidir se continua na repetição ou se abre espaço para o novo. As sincronicidades
São códigos, são pontes entre sua experiência íntima e a inteligência maior que organiza a vida. Quando você aprende a decifrá-las, descobre que o universo não precisa falar em voz alta. Ele fala com sutileza, ele fala com precisão. Ele fala sem palavra. Há momentos em que a vida fala baixo, em que tudo o que sentimos é um incômodo discreto, um desconforto que poderia passar despercebido se não insistisse em voltar. Mas também existem momentos em que a vida deixa de sussurrar e começa a gritar, quando padrões se repetem de forma tão intensa que não há mais como ignorar. Quando perdas sucessivas, dores insistentes ou bloqueios persistentes parecem nos empurrar para fora de um caminho que já não é o nosso. O universo, nesses instantes, não é cruel. Ele está apenas tentando nos mostrar que algo precisa ser realinhado. Repare como, em diferentes áreas da vida, esses gritos se manifestam. Relacionamentos que seguem sempre o mesmo ciclo. A paixão inicial, a desilusão inevitável, o vazio repetido. Trabalhos que começam promissores, mas rapidamente se tornam prisão. Amizades que se dissolvem de forma parecida, como se uma mesma cena estivesse sendo representada por personagens diferentes. Esse movimento cíclico não é coincidência. Ele é um reflexo vibracional. São os loops da vida funcionando como um espelho quântico, repetindo padrões, até que consigamos enxergar o que precisa ser aprendido. A psicologia comportamental fala de reforço negativo. Se você insiste em um caminho que não corresponde à sua verdade, a vida encontra formas de tornar essa experiência cada vez mais insustentável. Não como punição, mas como impulso para que você mude de rota. O sofrimento, nesses casos, se transforma em professor. Cada repetição é uma oportunidade. Cada obstáculo é um convite à consciência. Mas, enquanto você tentar resistir, o ciclo continuará. Talvez você conheça histórias de quem perdeu tudo para só então encontrar propósito. Um empresário que, após falência, descobriu no caos a vocação de ensinar. Uma pessoa que, depois de um divórcio doloroso, reencontrou em si mesma uma força que jamais teria descoberto se tivesse permanecido em um relacionamento estagnado. Um indivíduo que enfrentou uma doença grave e, no limite entre a vida e a morte, percebeu que nunca havia vivido de fato. Esses relatos não são sobre destruição. São sobre nascimento. O grito da vida é muitas vezes um chamado para renascer. Quando a vida grita, ela exige atenção total. É como uma sirene no meio da noite, impossível de ignorar. E ainda assim, muitos tentam tapar os ouvidos, anestesiar a dor, distrair-se com excessos. Mas quanto mais resistem, mais intenso o chamado se torna. É preciso coragem para admitir que o caminho que você construiu com tanto esforço talvez não seja mais o seu. É preciso humildade para aceitar que às vezes o maior ato de sabedoria é deixar ir. O que a espiritualidade quântica nos mostra é que esse grito não é um castigo. É um colapso de possibilidade. A cada escolha, você ativa um feixe de realidade. Mas quando insiste em permanecer em uma frequência desalinhada, a vida encontra a forma de limitar essas opções até que você olhe para aquilo que realmente importa. Na física quântica, isso se aproxima do colapso da função de onda. Infinitos potenciais existem, mas apenas alguns permanecem disponíveis quando você insiste em um estado que não condiz com sua essência. O sofrimento é a forma como o universo te mostra que está tentando forçar a manifestação de algo que não corresponde à sua verdade interior. É nesse ponto que se torna vital cultivar um tipo de checklist vibracional. Não um checklist de tarefas ou conquistas externas, mas uma lista íntima de perguntas que podem revelar se você está vivendo em alinhamento. Como seu corpo reage quando pensa no caminho que está seguindo? Você sente expansão ou contração? Sua respiração se torna leve ou pesada? Seus dias trazem mais exaustão do que energia? Quando está em silêncio, a paz ou apenas ruído interno? Essas respostas são bússolas muito mais precisas do que qualquer planejamento racional. Muitas vezes, o grito da vida se manifesta não apenas como dor, mas como ausência de alegria. O tédio profundo, a falta de entusiasmo, a sensação de que está apenas sobrevivendo e não vivendo. Esse vazio não é condenação, é preparação. É o espaço necessário para que novas possibilidades possam florescer. Se você enxerga apenas como perda, sofre. Mas se entende como convite, começa a abrir espaço para o novo. Existe também o poder libertador do não. Quantos de nós gastamos energia tentando agradar,
aceitando situações que não nos nutrem, mantendo portas abertas que drenam nossa vitalidade. Dizer não pode parecer duro, mas é um dos atos mais sagrados de alinhamento. Cada não genuíno libera espaço para um sim verdadeiro. Cada vez que você recusa aquilo que já não serve, você cria energia disponível para aquilo que realmente corresponde ao seu propósito. O não se torna um portal. E não é preciso esperar pelo colapso total para perceber isso. Você pode ouvir os sinais mais sutis, aprender a interpretar as repetições, aceitar as pausas. Quando faz isso, evita que a vida precise gritar. Mas se ela já está gritando, não há motivo para desespero. O grito é também uma mão estendida, uma força que empurra você para fora de um espaço pequeno, para que descubra horizontes maiores. A história da vida humana é feita desses ciclos. Nascimento, crescimento, perda, renascimento. Cada etapa traz seu próprio aprendizado, sua própria entrega. Resistir não elimina a dor, apenas a prolonga. Aceitar, no entanto, abre caminhos inesperados. Aceitar que um ciclo terminou não significa desistir, mas abrir-se para uma nova possibilidade. Significa reconhecer que a vida nunca fecha uma porta sem abrir outra. Assim, quando a vida grita, em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Talvez seja mais transformador perguntar, o que isso está tentando me mostrar? Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. A dor deixa de ser apenas dor. Ela se torna linguagem. Ela se torna sinal. Ela se torna guia. No fundo, o que a vida pede nesses momentos é confiança. Confiança de que há uma inteligência maior conduzindo os fios invisíveis. Confiança de que cada perda contém em si uma semente de renascimento. Confiança de que o que parece ruína pode ser o alicerce de uma nova construção. E quando você se abre a essa confiança, algo muda. O caos já não assusta tanto. O vazio já não paralisa. Você começa a perceber que está sendo conduzido, mesmo quando tudo parece ruim. O grito da vida é uma oportunidade de realinhamento. Ele aponta o que você precisa deixar para trás, mas também revela para onde você pode ir. Ele destrói muros, mas ao mesmo tempo abre caminhos. Ele desconstrói ilusões, mas revela verdades. E no meio do aparente colapso, ele sempre contém uma promessa. A promessa de que há algo maior esperando por você. Então, quando a vida gritar, não se apresse em calar o som. Escute, porque cada grito contém um convite. E cada convite, quando aceito, transforma não apenas o rumo da sua vida, mas também a forma como você passa a enxergar a própria existência. Vivemos em uma era de estímulos incessantes. Luzes piscam, notificações vibram, sons nos chamam a cada instante. Nosso cérebro, programado para buscar recompensas rápidas, acaba preso em um ciclo viciante. Pequenas doses de prazer imediato, alimentadas por likes, mensagens, conquistas superficiais. Esse ciclo tem um combustível poderoso, a dopamina. Na neurociência, a dopamina é conhecida como o neurotransmissor da recompensa, aquele que nos faz perseguir objetivos, desejar conquistas, buscar novidades. Ela é essencial para a sobrevivência, mas, quando se torna dominante, pode nos cegar para aquilo que é mais sutil, mais profundo, mais verdadeiro. O que poucas pessoas percebem é que esse mesmo mecanismo pode bloquear nossa percepção espiritual. Se estamos constantemente em busca da próxima recompensa, ficamos cegos para os sinais que não oferecem gratificação imediata. Um silêncio, uma pausa, uma intuição. Nada disso ativa a explosão dopaminérgica que o cérebro moderno tanto procura. Assim, passamos por cima das mensagens mais importantes porque elas não vêm embaladas em espetáculo. O universo fala em sutilezas, mas a mente condicionada pela dopamina só escuta aquilo que brilha mais forte. Estudos sobre cegueira seletiva mostram que o excesso de estímulo pode literalmente apagar percepções. Quando estamos sobrecarregados de informações, o cérebro começa a filtrar de forma agressiva, deixando passar apenas aquilo que considera urgente ou recompensador. Isso significa que, em meio à avalanche de notificações e distrações, você pode deixar de notar uma coincidência significativa, um sinal, uma sincronicidade que poderia mudar o rumo da sua vida. Não porque o sinal não estava lá, mas porque seu cérebro estava viciado em estímulos mais ruidosos.
Essa busca compulsiva por recompensas rápidas nos afasta de uma sabedoria maior. E o paradoxo é claro. Quanto mais corremos atrás de respostas, menos conseguimos escutá-las. A espiritualidade exige silêncio, entrega, paciência, mas a mente dopaminérgica exige pressa, resultados, imediatismo. É por isso que tantas pessoas dizem não conseguir ouvir sua intuição. Não é que ela tenha desaparecido, é que foi soterrada por camadas e camadas de ruído. Há relatos de pessoas que só conseguiram tomar decisões cruciais quando criaram um espaço de silêncio. Um exemplo recorrente é o da desintoxicação digital. Dias sem redes sociais, sem excesso de telas, apenas em contato com a própria respiração e com a natureza. O que parecia desconfortável no início se transformou em clareza. Mensagens começaram a surgir em sonhos, coincidências começaram a se multiplicar, e aquilo que antes parecia confuso tornou-se evidente. Não foi mágica, foi o simples ato de silenciar o barulho da dopamina para que a voz do universo pudesse ser ouvida. A neuroplasticidade, outro conceito fundamental da ciência moderna, mostra que o cérebro é maleável, capaz de criar novos caminhos e dissolver velhos padrões. Isso significa que o vício em recompensas rápidas não é uma prisão definitiva. Você pode treinar sua mente para se reconectar ao campo informacional mais amplo, aquele que não depende da excitação imediata, mas da atenção profunda. Cada vez que você se permite estar presente, cada vez que cultiva silêncio, cada vez que observa em vez de reagir, você reprograma sua rede neural. Está ensinando seu cérebro a encontrar prazer não apenas no que é imediato, mas no que é significativo. A dopamina, nesse sentido, pode ser vista como um véu. Um véu que nos impede de perceber o delicado, o sutil, o silencioso. E, no entanto, quando esse véu se dissolve, descobrimos que o universo sempre esteve falando. A intuição sempre esteve presente, as sincronicidades sempre estiveram ao alcance. Apenas estávamos distraídos demais para perceber. O efeito dopamina espiritual é uma prisão invisível. Ele nos faz acreditar que estamos vivendo plenamente, quando na verdade estamos apenas consumindo estímulos sem pausa. Ele nos convence de que estamos conectados, quando na verdade estamos cada vez mais desconectados do essencial. Mas o mesmo mecanismo que cria essa prisão também pode ser usado como libertação. Quando passamos a direcionar nossa busca por prazer para práticas que nos conectam ao campo, respiração, silêncio, contemplação, gratidão, a dopamina deixa de ser inimiga e se torna aliada. Ela passa a reforçar não o vício, mas a presença. E talvez essa seja uma das lições mais urgentes do nosso tempo. Aprender a diferenciar prazer imediato de realização verdadeira. Aprender a distinguir o barulho do estímulo da voz sutil da consciência. Aprender a valorizar não apenas o que traz excitação instantânea, mas o que traz alinhamento duradouro. Porque a vida não fala apenas nos picos de euforia. Ela fala sobretudo nos vales de silêncio. Se há momentos em que você sente que não escuta o universo, talvez não seja porque ele se calou. Talvez seja porque sua mente está ocupada demais com recompensas pequenas. O chamado, então, é simples e profundo. Desacelerar, silenciar, reaprender a ouvir. E nesse processo, algo extraordinário acontece. Aquele vazio que parecia insuportável começa a se revelar como um espaço fértil. Aquele silêncio que parecia incômodo começa a trazer respostas. Aquela pausa que parecia perda de tempo se revela como um instante em que tudo se organiza. O efeito dopamina espiritual, portanto, não precisa ser visto apenas como um problema. Ele pode ser um convite para questionar. Onde estou buscando minhas recompensas? O que realmente me satisfaz? Estou alimentando apenas a pressa da mente ou a profundidade da alma? Essas perguntas não são teóricas. Elas são portais. Portais que, quando abertos, nos devolvem ao essencial. E o essencial é simples. O universo fala em ondas sutis. Ele se comunica nos detalhes que passam despercebidos quando estamos apressados. Ele responde antes mesmo da oração terminar, mas só ouvimos se estivermos disponíveis. A vida não compete com o barulho. Ela espera pelo silêncio. E é nesse silêncio que o efeito dopamina se dissolve e a percepção espiritual floresce. Em algum momento da jornada,
Cada pessoa se depara com situações que parecem provas. Não são punições, não são castigos, mas experiências que testam não apenas sua resistência, mas sua capacidade de manter a coerência com aquilo que lhes desejar. Esses momentos são conhecidos em muitas tradições espirituais como desafios do caminho, mas dentro de uma visão quântica, podemos compreendê-los como calibrações vibracionais. O universo não envia provas para ferir, mas para verificar se sua energia está realmente alinhada com a realidade que você afirma querer cocriar. Na física quântica, há um conceito essencial: o papel do observador. Experimentos mostram que a realidade se comporta de maneiras diferentes dependendo de quem a observa e da intenção envolvida. As possibilidades colapsam em resultados concretos no momento em que são observadas. Da mesma forma, em sua vida, as escolhas e intenções funcionam como esse observador. Cada vez que você mantém sua atenção em um propósito, está colapsando possibilidades ao redor dele. Mas o universo, ou melhor, o campo informacional em que todos estamos imersos, precisa verificar se sua atenção é firme, se sua energia não oscila diante do primeiro obstáculo, se sua coerência é autêntica. É nesse ponto que entram os testes. Você pede por liberdade, e logo depois surge uma situação que exige coragem para se desapegar. Você pede por amor verdadeiro, e em seguida aparece alguém que representa o mesmo padrão que já o feriu antes. Você pede por abundância, mas logo é confrontado com circunstâncias que testam sua capacidade de confiar mesmo quando a escassez parece gritar. Essas situações não vêm para te derrubar, mas para calibrar sua frequência. É como se o universo perguntasse: você realmente está pronto para viver o que deseja? Histórias de transformação estão cheias desses momentos. Pessoas que só receberam uma oportunidade depois de demonstrarem coragem em situações aparentemente pequenas. Alguém que, ao escolher dizer a verdade em um contexto difícil, abriu espaço para que portas maiores se abrissem. Outro que, ao recusar permanecer em uma relação tóxica, mesmo sem saber o que viria depois, demonstrou ao campo quântico que estava vibrando de acordo com a dignidade que tanto buscava. Cada ato de coerência é uma assinatura energética, uma confirmação de prontidão. Esses testes não são aleatórios. Eles se repetem até que sejam reconhecidos. Se você não aprende em uma circunstância, ela volta em outra forma, com outras pessoas, em outro contexto, mas carregando a mesma essência. Isso porque o campo não está interessado em punir, mas em alinhar. Enquanto você não integrar o aprendizado, o ciclo permanece. Mas quando você responde de maneira diferente, quando demonstra através da ação que está pronto, algo muda. O padrão se dissolve e novas possibilidades se abrem. É preciso compreender que resistir a esses testes prolonga os ciclos de espera. Não porque alguém esteja negando bênçãos a você, mas porque sua energia ainda não se estabilizou na frequência que corresponde ao que pede. É como sintonizar um rádio. Enquanto você oscila, o som sai distorcido. Mas quando encontra a frequência certa, a música flui. O campo quântico responde da mesma maneira. Essas calibrações podem parecer desafiadoras, mas também são oportunidades para acelerar sua prontidão. Muitos descobrem que, ao escolher enfrentar pequenos desafios voluntários, desenvolvem resiliência e clareza para lidar com os maiores. Pode ser uma escolha simples de se posicionar em uma conversa, de adiar uma gratificação imediata, de manter um compromisso mesmo quando ninguém está olhando. Cada gesto desse tipo é uma forma de dizer ao campo: eu estou pronto. Eu posso sustentar essa energia. E há uma beleza nesse processo, porque cada teste é ao mesmo tempo uma prova e uma promessa. Uma prova de que você pode permanecer em sua verdade, e uma promessa de que, ao fazê-lo, algo maior está sendo preparado. Não é preciso temer esses momentos. Eles não são inimigos, mas aliados. Eles funcionam como portais que se abrem somente quando você demonstra maturidade vibracional. A física quântica nos ensina que o potencial é infinito, mas que apenas algumas possibilidades se manifestam em cada instante. Os testes são como filtros, eles refinam sua energia para que você não apenas deseje algo, mas esteja pronto para recebê-lo. Porque não basta querer amor, é preciso estar pronto para amar. Não basta desejar abundância, é preciso estar disposto a se abrir para recebê-la sem apego ou medo. Não basta pedir liberdade, é preciso ter coragem de caminhar sem as correntes que antes eram familiares. Muitos perguntam, por que tudo parece tão difícil antes de melhorar?
A resposta pode estar justamente nesses testes. Quanto maior o salto vibracional que você se prepara para dar, mais o campo precisa verificar se suas bases estão firmes. É como um avião que precisa enfrentar maior resistência do ar no momento da decolagem. Esse esforço não é castigo, é preparação, é calibração. O mais importante é perceber que esses testes sempre vêm na medida exata. Eles nunca ultrapassam sua capacidade real. Podem desafiar suas zonas de conforto. Podem exigir que você vá além do que imaginava, mas nunca vêm para te esmagar. Eles vêm para revelar a força que você já tem, mas talvez ainda não reconheceu. E quando você os atravessa com consciência, algo poderoso acontece. Você começa a confiar mais em si mesmo. Descobre que não precisa mais fugir de situações desconfortáveis, porque entende que cada uma delas carrega um aprendizado. Descobre que não é vítima do destino, mas participante ativo de uma dança cósmica de possibilidade. Descobre que os testes não são barreiras, mas degrau. Assim, ao olhar para sua vida e perceber situações que parecem repetições, obstáculos que insistem em voltar, em vez de se sentir punido, reconheça que talvez esteja diante de uma calibração. Pergunte-se: o que essa situação está tentando me ensinar sobre minha prontidão? A resposta pode não vir em palavras, mas em sentimentos, em intuições, em pequenos gestos que se tornam revelações. O campo não mede sua prontidão pelo que você deseja, mas pelo que você demonstra através de sua energia, de suas escolhas e de sua coerência. Ele não responde ao que você pede apenas em palavras, mas ao que você vibra de forma consistente. E é por isso que os testes são tão valiosos. Eles revelam, de maneira incontornável, o que sua energia realmente está emitindo. No fim, esses momentos se tornam lembretes de que o universo não é indiferente. Ele não joga dados com sua vida. Ele responde, calibra, refina, e cada teste atravessado com consciência é um passo a mais rumo à realidade que você nasceu para manifestar. Imagine por um instante que você é, em essência, uma antena viva, não uma metáfora distante, mas uma realidade energética e biológica. Seu corpo, sua mente e suas emoções funcionam como receptores, constantemente captando informações de um campo invisível, que a física moderna chama de campo quântico. Assim como uma antena de rádio precisa estar calibrada para captar a frequência certa, você também precisa ajustar seus estados internos para perceber os sinais que já estão sendo transmitidos. O universo não deixa de se comunicar. O que acontece, na maioria das vezes, é que estamos sintonizados na estação errada. A questão é que, assim como uma antena pode ser afetada por ruídos externos, nossa recepção também sofre interferências. Ruídos mentais, emocionais e até corporais distorcem a clareza com que percebemos os sinais do campo. Preocupações incessantes, pensamentos repetitivos, crenças limitantes e condicionamentos culturais funcionam como estática, impedindo que a mensagem chegue nítida. A vida fala, mas a mente tagarela sobrepõe sua voz. A intuição se manifesta, mas o medo a distorce. O coração emite coerência, mas a ansiedade embaralha a frequência. A ciência tem explorado esse fenômeno de formas surpreendentes. Pesquisas do Instituto HeartMath demonstraram que o coração possui um campo eletromagnético poderoso, capaz de se expandir vários metros além do corpo. Esse campo não apenas influencia nosso bem-estar físico e emocional, mas também atua como um elo de comunicação com o ambiente. Quando estamos em estados de coerência cardíaca, isto é, quando nossos batimentos estão em harmonia com nossa respiração e nossas emoções, tornamo-nos mais sensíveis, intuitivos e receptivos. É como se a antena fosse ajustada para captar com mais clareza as mensagens sutis que nos rodeiam. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando estamos em estados de desarmonia, raiva, medo constante, estresse crônico, a antena perde sua sintonia. Ficamos fechados, surdos às sutilezas. É como tentar ouvir uma música linda em meio a um chiado ensurdecedor. A melodia continua tocando, mas nossa percepção não consegue alcançá-la. E assim passamos a acreditar que estamos sozinhos, abandonados, esquecidos, quando na verdade foi apenas a estática interna que nos desconectou da transmissão maior. Histórias de pessoas que se transformaram ao reencontrar essa sintonia abundam. Alguém que, após anos de depressão,
descobriu que a dor era uma espécie de GPS interno, um alarme para reorientar sua vida. Ao praticar estados de coerência, essa pessoa deixou de ver a tristeza apenas como peso e começou a enxergá-la como guia. Outro exemplo: indivíduos que em momentos de crise profunda decidiram silenciar, respirar, alinhar-se internamente. E no silêncio, no ajuste da antena, perceberam sinais que antes lhes passavam despercebidos. Pequenos encontros, coincidências significativas, intuições precisas. Tudo começou a emergir quando o ruído diminuiu. O modelo mental da antena humana não é apenas uma metáfora inspiradora, é um mapa de prática diária. Para se tornar um receptor claro das mensagens, é preciso cultivar estados de presença. Presença não é apenas estar fisicamente em um lugar, é estar inteiro, com corpo, mente e emoção alinhados. É respirar de forma consciente. É sentir o corpo como aliado e não como obstáculo. É permitir que a mente se acalme sem a necessidade de controlar cada pensamento. Quando você pratica isso, a antena começa a se recalibrar. O ajuste da antena envolve também diferenciar as vozes internas. Muitas vezes confundimos intuição com condicionamento cultural. A intuição fala com simplicidade, com clareza, com uma sensação de evidência tranquila. O condicionamento, ao contrário, carrega peso, crítica, obrigação. Uma voz diz: siga por aqui, é leve, é certo. A outra diz: você tem que fazer isso, senão será punido, rejeitado, esquecido. Reconhecer essa diferença é fundamental, porque só a voz serena e silenciosa corresponde ao campo. O resto é ruído que herdamos da sociedade, da família, das histórias que repetimos sem questionar. Esse discernimento não acontece de uma hora para outra. Ele é cultivado. Assim como uma antena precisa de ajustes finos para sintonizar a frequência perfeita, também nós precisamos treinar a percepção. Respirar de maneira consciente por alguns minutos, silenciar pensamentos invasivos, trazer o foco para o coração. Esses pequenos ajustes diários afinam a antena. E quanto mais afinada ela estiver, mais clara se torna a transmissão. O mais fascinante desse processo é que, quando você se torna um receptor claro, percebe que nunca esteve sozinho. Os sinais sempre estiveram lá. O universo nunca se calou. As respostas sempre foram oferecidas. Apenas não estávamos escutando. O vazio que tanto tememos se revela como campo de informação. O silêncio se transforma em linguagem. O acaso se revela como convite da consciência. É aqui que a visão quântica e a sabedoria espiritual se encontram, porque tanto a ciência quanto a espiritualidade reconhecem que não somos apenas emissores, mas receptores, que nossa mente, nosso coração e nosso corpo participam ativamente de uma rede maior, que somos parte de um campo de consciência em constante comunicação. O que muda é nossa capacidade de ouvir. Quando ajustamos nossa antena interna, não apenas ouvimos melhor, mas também transmitimos de forma mais clara. Nossos pensamentos, emoções e intenções passam a reverberar de maneira mais nítida no campo. E como consequência, as sincronicidades aumentam, os encontros significativos se multiplicam. Os caminhos parecem se abrir com mais fluidez. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque finalmente estamos sintonizados. No fundo, esse é o chamado do modelo mental da antena humana. Aprender a ser canal. Canal da intuição, da consciência, da sabedoria maior. Ser capaz de silenciar o ruído para ouvir o essencial. Ser capaz de distinguir o que é medo do que é orientação. Ser capaz de viver não apenas reagindo ao mundo externo, mas respondendo ao fluxo maior do universo. Você é, e sempre foi, uma antena. O que muda é se está ou não calibrado para ouvir. O ruído mental pode distorcer, mas o silêncio repara. A ansiedade pode embaralhar, mas a presença clareia. O medo pode bloquear, mas a confiança abre o canal. E quando a antena está ajustada, você descobre que a vida não precisa mais gritar. Porque finalmente você aprendeu a escutar. Chegamos ao ponto em que todas as peças se encaixam. O que até aqui parecia fragmentado, sinais ignorados, ansiedade como radar, sincronicidades silenciosas, gritos da vida, o efeito dopamina espiritual, os testes de prontidão e a antena humana, agora se revela como um único tecido, um campo de informação e consciência no qual você sempre esteve imerso. Nada disso foi acaso, nada disso é separado. Tudo faz parte de um mesmo fluxo, o universo falando com você
em múltiplas linguagens, esperando apenas que você se torne capaz de ouvir. O que chamamos de vazio não é ausência, é preparação. Esse silêncio, tantas vezes confundido com abandono, é o espaço fértil onde novas possibilidades estão germinando. Você não foi esquecido, não foi deixado de lado, está sendo realinhado. Cada sinal ignorado, cada ansiedade, cada sincronicidade, cada perda e cada repetição estavam apontando para isso, para a certeza de que sua vida não é aleatória. Há uma inteligência maior, uma consciência sutil, um campo invisível que organiza o caminho. A física quântica chama esse princípio de colapso da função de onda. Tudo existe em potencial, até que sua atenção, sua intenção e sua energia façam a realidade colapsar em forma. Isso significa que você nunca esteve apenas à mercê das circunstâncias. Você é parte ativa da equação. Você é mais do que pensamentos. Você é a consciência que os observa. E ao observar com clareza, você cria. Ao escolher com coerência, você manifesta. Ao alinhar sua energia com sua verdade, você se torna coautor do próprio destino. Mas o universo não se comunica apenas com grandes revelações. Ele fala em detalhes. Ele fala no acaso que não é acaso. Ele fala no vazio que não é vazio. Ele fala no silêncio que não é silêncio. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. Cada inspiração é uma forma de dizer, eu recebo. Cada expiração é uma forma de dizer, eu entrego. Nesse ritmo simples, você já está em diálogo com a consciência maior. E talvez essa seja a prova mais poderosa de que você nunca está sozinho. Agora, ao olhar para trás, perceba como tudo se conecta. Quando você ignorava os sinais, a vida aumentava o volume até gritar. Quando você se sentia perdido na ansiedade, estava apenas diante de um radar sensível. Quando coincidências se multiplicavam, eram lembretes de que a consciência maior estava atenta. Quando padrões se repetiam, eram convites para aprender. Quando a dopamina espiritual te distraía, era apenas um lembrete de que você precisava silenciar para ouvir. Quando os testes surgiam, não eram punições, mas calibrações. E quando você afinava sua antena, percebia que a mensagem já estava presente. Tudo faz parte da mesma sinfonia. Não existe acaso, existem convites da consciência. Convites para acordar, convites para confiar, convites para mudar, convites para se alinhar. O que parecia caos, na verdade, era ordem oculta. O que parecia ruína, na verdade, era fundação. O que parecia silêncio, na verdade, era linguagem. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. E a cada resposta silenciosa, a cada sinal sutil, ele reafirma, você nunca esteve só. Se há algo que fica desta jornada, é a certeza de que sua vida é diálogo constante com a consciência. Você pode escolher viver surdo, distraído, preso ao barulho. Ou pode escolher ouvir, afinar sua antena, se abrir para os sinais. Não é preciso esforço desmedido. Não é preciso correr atrás. A vida não precisa ser forçada. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Basta aprender a perceber o que já está presente. E, para que essa percepção se torne real, receba esta micro-promessa. Nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado. Algo simples, mas carregado de significado. Pode ser uma frase, um número, um encontro, uma sensação. O que importa não é a forma, mas a certeza silenciosa que virá com ele, a confirmação de que você está sendo guiado. Então respire mais uma vez com calma. Inspire profundamente. Sinta a vida entrando em você. Segure por um instante e depois solte devagar, sentindo que, com esse gesto simples, você já está alinhado ao fluxo maior. O vazio é preparação. A ansiedade é radar. As coincidências são mensagens. Os testes são portais. A antena é você. E assim, neste instante, diante deste convite, você pode lembrar, não está perdido, está sendo realinhado. Não está sozinho, está sendo acompanhado. Não está abandonado, está sendo conduzido. Sua vida, ainda que às vezes pareça um labirinto, é na verdade um caminho guiado. E a cada passo, o universo continua falando. Este é o final, mas também é o começo. Porque cada vez que você escuta, o ciclo recomeça em um nível mais alto. Cada vez que você acolhe, a vida se expande. Cada vez que você confia, a realidade responde. Você não precisa gritar para ser ouvido. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. E agora, com clareza, serenidade e confiança, você pode seguir, porque o campo está aberto.
A consciência está ativa, e o que é seu já está a caminho.